senhoras e senhores, estamos de volta com mais um programa Sorocaba em Pauta Podcast. Aqui você já sabe, o assunto é direto ao ponto. Aqui o apresentador Danilo Santos e ao meu lado o meu amigo de bancada, jornalista Bruno Rodrigues. Meu amigo querido, agora a gente vai variar um pouco o tema. A gente vem falando sempre de saúde, de esporte, mas é importante a gente também falar da questão de moradia, habitação, de regularização. Então nós vamos hoje abordar uma questão da Secretaria, né, de Habitação e Regularização Fundiária, mais voltada para a regularização fundiária. Para falar sobre isso, nós vamos receber aqui a nossa chefe de divisão, que tem toda essa responsabilidade de explicar para vocês o que é regularizar essa questão fundiária, né? Então, Cibele Duarte, muito obrigado, né, pela sua presença. E agora, conta um pouquinho pra gente, né, sobre a trajetória aqui na prefeitura, se apresenta para todo mundo que está nos assistindo também. Obrigado por ter vindo. Bom, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para apontar assim, um pouco da minha trajetória e dessa parte que é tão emocionante para mim trabalhar. Primeiro quero agradecer, além do convite de vocês, a confiança do secretário, Sérgio Palieto, e pedir para me incumbir disso. Agradecer a minha equipe, tá, né, que nós somos em 11 pessoas para cuidar da regularização fundiária de Sorocaba inteira. Então, assim, sem eles, a gente não faria grande parte do que a gente faz. Eu aprendi muito com eles, aprendo até hoje. Bom, eu tô na prefeitura fazem 7 anos, dia 14 de janeiro. Agora eu fiz 7 anos de prefeitura. E na Secretaria da Saúde. Aniversário de tempo de serviço. Aniversário de tempo de serviço. Entrei na Secretaria da Saúde, fiquei 1 ano e 8 meses na Secretaria da Saúde. Depois passei pela CESU e fui convidada para ir para a Secretaria de Habitação. A gente fazem 5 anos que eu já estou lá como chefe de divisão da regularização fundiária. Eu sou arquiteto urbanista de formação, pós-graduada em Direito Público. E uma curiosidade, desde que eu entrei na prefeitura, sempre gostei, desde a época da faculdade, sempre gostei da parte da habitação social, porque a gente também estuda na faculdade de arquitetura e urbanismo essas questões de habitação social, discute muito sobre urbanismo, né? E eu sempre quis fazer parte da habitação social. Tanto que quando eu entrei na prefeitura, eu passava na frente do Palacete Scarpa. Para quem não sabe, a gente fica numa unidade externa do Paço, né, lá no Palacete, no centro. E eu olhava para o Palacete e sabia que lá era a Secretaria de Habitação e falava, um dia eu vou trabalhar lá. Legal, hein? Um dia eu vou trabalhar lá. Começou assim, bem. Um dia eu vou trabalhar lá. E, sim, graças a Deus, tudo conspirou e aconteceu. Pior que deu certo. Então, pra gente começar, né, vamos entender melhor o que é esse trem aí, regularização fundiária, né? Explica para os nossos ouvintes, nos nossos telespectadores aqui, do que se trata a regularização fundiária. Para explicar a regularização fundiária, eu tenho que entrar num contexto histórico, então falar um pouco lá de trás do porquê que hoje a gente tem a regularização fundiária como política pública. Nos anos 50, mais ou menos, né, década de 50, 80, quando teve aquele boom de industrialização do Brasil, houve uma forte migração, né, do pessoal do campo, da parte rural, para os centros urbanos, né, das cidades que se formaram. Famoso êxodo rural, né? Famoso êxodo rural, migração que teve com o boom da industrialização, né? E claro que não aconteceu de uma forma tão organizada, tão planejada, nem tanto com as políticas públicas que existiam à época, né? O que isso trouxe, né? Uma certa desordem urbanística, falando, né? E uma ocupação maior nas áreas periféricas das cidades. O acesso à terra sempre foi muito caro. Né? Hoje, então, mais caro ainda, porque quanto está mais escassa. Então, houve uma ocupação dessas zonas mais periféricas, áreas ambientalmente sensíveis, que o que são? Margens de rios, córregos, áreas que têm até risco, né? Então, houve uma ocupação dessas áreas, ou até venda de lotes, né, de terra nessas regiões,
que as pessoas ali foram construindo família, construindo comunidade, construindo território, né? Até o poder público, de certa forma, chegou a levar infraestrutura, né? Levar água, luz, energia. E ali se consolidou. Então, se consolidou família, se consolidou comunidades. E com isso veio a necessidade de se ajustar a isso enquanto cidade, né? Enquanto gestão pública, política pública. E os grandes marcos que existem da regularização fundiária, que a gente diz, a Constituição, que veio em 88, né? Que entendeu bastante sobre o direito à moradia e a função social da propriedade. Então, houve uma discussão bem grande sobre isso na Constituição. Certo. Ainda era meio solto, mas começou a se discutir mais sobre isso, sobre a habitação. Daí, em 2001, então, né, o tempo, né, um salto bem grande. Isso, em 5, 10 anos, as pessoas se consolidam, né? Em 20, 30 anos, as pessoas se consolidam. Em 2001 veio o Estatuto da Cidade, com ele veio medida provisória, começou a dar uma área de política pública da regularização fundiária e se discutir mais a fundo sobre isso. E em 2017 veio a Lei 13.465 de 2017, que discute mesmo a regularização fundiária mais a fundo, de interesse social, de interesse específico, e traz também, né, um arcabouço de discussão sobre regularização fundiária, que não é só a regularização fundiária que a gente trabalha lá na secretaria. Então, discute sobre as N formas de regularização fundiária, regularização da terra, né, que é os capião, né, vários outros instrumentos jurídicos. Então, preciso explicar esse contexto histórico, que é um pouco... né, às vezes não é muito conhecido, entra um pouco no juridiquês das coisas, né, porque é muito balizado por legislação, mas que é necessário para a gente entender da onde se formou, o porquê se formou e o porquê se discute regularização fundiária, e hoje é uma política pública que é necessária de ser discutida. Quando as pessoas do nosso podcast, né, ele trazer a luz, muita coisa pro pessoal. Sim. Inclusive, tá um dado, assim, né, cerca de 60% dos imóveis brasileiros, né, são irregulares. Isso a gente não fala só de áreas ocupadas irregularmente, mas também a irregularidade do não registrar o imóvel. Representa um número gigantesco, tendo em vista que o Brasil é um país continental, né? De dimensão continental, né? Então, muita gente, muito lar aí sem estar... normalizado, né? E aí constitui a cidade informal, né? E aí a gente precisa regularizar isso. Por isso que a Cibele foi a São Vitala, né? Que está dentro da história, exatamente, para que você possa entender, você que está nos ouvindo aí, nos assistindo, para que você possa entender o que é a regularização fundiária. E eu gostaria também, Cibele, você falasse agora um pouco para nós, que sempre há essa confusão, eu acho que em toda a prefeitura, com a secretaria tal, né? Eu estou com um determinado problema, liga para tal secretaria. E às vezes não tem nada a ver, né? Quando se fala de Secretaria de Habitação, qual é a função da Secretaria de Habitação? Até nos bastidores deu um exemplo aqui. Poxa, eu tenho aqui minha casa, sei lá, a calçada é minha. Eu vou ampliar um pouquinho em cima da calçada, que a calçada é minha. É com vocês que eu tenho que falar ou não? A Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, ela trabalha principalmente as áreas de especial interesse social ou zonas de especial interesse social, que é a parte de habitação social. Então, assim, programas habitacionais de interesse social, a regularização fundiária como uma política pública de interesse social. Certo. Então, toda essa parte de discussão de habitação social é conosco. A parte da regularização, ela trata principalmente da regularização do lote hoje, né? Dentro da lei, né, que eu comentei, que veio a 3465, a gente trabalha, pensa que a gente vai inserir aquela ocupação, aquela comunidade dentro da cidade formal. Então, a gente vai colocar eles dentro do que a gente chama de cidade formal, que tem todas as infraestruturas e tal. Quando a gente vai discutir sobre a parte da construção, então assim, posso construir na calçada? Posso. Vou fazer uma ampliação, onde que eu aprovo? Né? Vou fazer uma construção nova, atualmente com a Secretaria de Planejamento. Já muda de secretaria. Construção de secretaria. Atualmente, hoje é a Secretaria de Planejamento. Tá.
Sibeli, fala para nós também sobre a diferença entre posse e propriedade. Que, às vezes, né, a gente é meio estranho aqui, mas eu não tenho a posse. E aí, como é que fica? Daí a Sibeli aparece na minha casa lá. Ô, isso aqui não é seu, não. Funciona. Explica isso aí para nós. Isso acontece bastante. Existe uma diferença bem grande entre posse e propriedade. Posse é quando a gente tem aquilo, eu detenho daquilo. Certo. Né? E a propriedade é quando a gente formaliza a sua posse, né? Então, quando fica documentado no que a gente chama de matrícula, né? Todo imóvel tem uma matrícula, todo imóvel regular tem uma matrícula, que é como se fosse uma certidão de nascimento do imóvel. Lá vai contar toda a história do imóvel. Ah, o imóvel tem tanto de frente, tanto de lado, tanto de fundo, com tantos metros quadrados. Ele foi vendido para o Danilo, aí depois ele foi vendido para o Bruno, depois ele foi vendido para a Cibele. Certo. Então, lá ele vai contar toda a historinha. Então, isso a gente chama de propriedade. Então, quando você vai lá e você registra na certidão de nascimento do imóvel, é sua A propriedade. matrícula é como se fosse um CPF da residência, né? Isso. Que é onde você também consegue consultar o IPTU, que é o origem da guia e tal. Exatamente. Com ela, né, com a matrícula do imóvel regularizada, que é o nosso produto, né, da regularização fundiária, principalmente, você consegue financiamento bancário, né, você consegue financiar uma obra, né, para conseguir fazer brilhar na casa, consegue transmitir de forma legal, consegue as questões de IPTU. Agora, a pergunta que não quer calar. O munícipe, aquele que está nos ouvindo ali do outro lado e tal, e comprou um terreno num tempo meio, né, sei lá se tava regularizado certinho ou não. Digamos aqui que eu comprei um terreno do Bruno, que ele comprou de outra pessoa, enfim, e nós fizemos um contrato de gaveta. Contrato tão bonito que eu registrei, que eu botei meu dedão lá, pá, Bruno também. O nosso registro, né, Bruno? Partiu de E aí, pá, aqui ó, pronto, feita. Esse contrato aí, ele tem validade de propriedade ou não? Então, o correto, né, para os imóveis que são regulares, né, que a ideia é que todos os imóveis sejam regulares, e passem pela regularização fundiária. É você fazer uma escritura pública de compra e venda no cartório de notas, né? Com essa escritura pública, você vai no cartório de registro de imóveis, que é onde tem a certidão de nascimento do lote, a matrícula do lote. E lá você vai registrar essa escritura pública de compra e venda na matrícula do imóvel. Então, esse é o procedimento correto, né, de se fazer. Muitas pessoas, até é importante essa pergunta, porque muitas pessoas têm só a escritura pública, às vezes, do cartório de notas e falam, eu tenho a escritura do meu imóvel. Aí você vai ver, é só a escritura pública, ou é o contrato da loteadora na época, e não registrou no cartório de imóveis. Então, quem não registra não é dono. Né? Como se descobre a irregularização de uma área? É denúncia? Vocês têm um mapeamento? Como que vocês sabem quando tem que falar, tal área aqui precisa ser regularizada? Como isso chega ao conhecimento de vocês? Eu vou entrar um pouco na parte mais técnica de como a gente trabalha, tentar explicar um pouco do procedimento da regularização fundiária no município. Atualmente a gente tem uma lei municipal que baliza os trabalhos da regularização, a Lei Municipal 8451, que é de 2008. Ela é anterior à lei federal, inclusive a gente está trabalhando numa atualização dela. Então a gente já trabalha a regularização fundiária antes da lei de regularização fundiária. Né? É uma frente dessa questão, né? A Secretaria já trabalha em regularização desde 2010, então já tem um bom tempo, quando nem existiam os instrumentos que existem hoje na atual lei. O próprio município já sentiu a necessidade. Exatamente, que é muito importante. Então, assim, a gente tem hoje essa lei, lá a gente tem uma lista, né, dos núcleos que estão declarados atualmente como de especial interesse social para a gente trabalhar a política pública de regularização fundiária. Então, feito um mapeamento, foi já feito um mapeamento dessas áreas, um levantamento, entender junto com os cadastros do município, o cadastro do IPTU, né, por isso a importância do IPTU, né, entender
de quem é aquela terra, né? De quem se tem cadastro, qual é o cadastro, qual é a matrícula daquela área, porque geralmente são glebas, né? Glebas grandes, então uma matrícula bem grandona de um terrenão que foi sendo ocupada com o tempo. Perguntar para nossa arquiteta e urbanista o conceito de gleba, que é uma palavra estranha. Vamos lá, a parte técnica. A gleba, ela é considerada uma grande área, né, de uma matrícula, né, de uma terra. Então, né, aquele recorte bem grande. O lote, geralmente, é aquelas medidas conhecidas já, isso, né? 25 metros, tá? O lote desmembrado. Geralmente, o lote nasce da glebona, né? Aquelas glebas faz os parcelamentos. A gente tem o parcelamento regular, que é os loteamentos que são aprovados pelas vias ordinárias da CEPLAN, tal, e as áreas que a gente trabalha, a regularização fundiária. Se a gente for entender no contexto histórico, as glebas eram ali nas áreas mais rurais, aquele sítiozão assim grandão, e aí depois você vai fazendo os lotezinhos, né, 5 por 25, aí uma questão de loteamento daí. Então. E aí, com esse mapeamento que a gente já fez previamente, a gente abre um livrão que eu falo, é um processo que a gente abre para cada área, para estudar cada área, a gente faz várias verificações, passa por meio ambiente, passa pela defesa civil, passa pela CEPLAN para entender se tem um histórico, passa pelo jurídico. Então a gente faz assim um catadão de histórico da área para entender como se deu aquela comunidade, né? Como se deu a ocupação no território e a gente vai analisando cada situação. Também, junto do processo da área, a gente faz um cadastramento das famílias, que a gente chama de cadastro social, para entender também individualmente como se deu a ocupação por eles. Que aí você vai montando, eu falo que é um grande quebra-cabeça, né? Porque você vai montando as histórias e você vai vendo que vai se relacionando as histórias de cada um. Às vezes comprou do fulano, o outro você comprou da mesma pessoa, na época era ele quem parcelou irregularmente a área. Então, nesse processo individual, a gente junta todo esse contexto do lote individualmente. Aí vai para uma parte técnica que a gente fala, faz todo o levantamento georreferenciado da área. O que é isso? Georreferenciado. Levantamento georreferenciado cadastral. Passa como se fosse um drone que mede todos os lotinhos, lote por lote, rua por rua, porque a rua também, muitas das vezes, é irregular. Então, mede tudo. Aí vai ter um grande mapa desse levantamento e, em cima desse grande mapa, a gente vai desenvolvendo o projeto urbanístico da área. Muito legal. Né? Então, a gente transforma aquele levantamento em um projeto, como se fosse um projeto de loteamento. Você não chega a sonhar com mapas, plantas e nudos de metragem, não? Eu vou contar uma história pra vocês, você não vai risada. Eu tinha ido viajar, tava voltando de viagem, de cima eu gosto de ficar acompanhando o aviãozinho. Eu em cima lá do avião, olhando, vi que tava passando por Sorocaba. Olhei pra baixo assim, falei, ali, ó, a Vila Barão. Reconheceu. Reconheci. De tanto que olha lá. Que a gente trabalha quantos anos já trabalhando nessa área, né? Então, de cima do avião, eu reconheci. Eu falei, legal. Possível Tanto não ver no mapa. reconhecer. Mapeado de longe consegue ter uma Exatamente. Mas é bacana. Isso, às vezes, né, o Maurício que está nos ouvindo ali do outro lado, que ainda não se inscreveu. Exatamente. Nós somos inscrição. esses que não estão inscritos no canal. Bom, aproveitando aqui a brincadeira, se inscreve no canal que você tem acompanhado o serviço, né, Bruno? Quanto de informação a gente traz aqui, esporte, saúde. Hoje nós estamos falando sobre regularização fundiária. Enfim, então se inscreve que isso ajuda demais a gente levar informação para mais pessoas. Compartilha no grupo da família, que isso também é muito bacana. A gente ouvindo você falar, parece, né, às vezes quem está do outro lado pensa assim, poxa, mas para que tanta burocracia? Só deixa eu morar, né? Sim. Mas é pro bem do próprio munícipe. Com certeza. Que, como você falou, a questão das ruas e tal, de repente faz um bairro ali irregular,
Aí para chegar saneamento básico, para chegar energia elétrica, Exatamente. os próprios carros, depois vai tão apertado que não consegue fazer, né, uma manobra ali, né? Então não é uma questão de burocracia, é uma questão exatamente de regularização para os munícipes. Também organização coletiva, né, da área da cidade mesmo, para poder, inclusive, se beneficiar aí no ir e vir, né? Exatamente. Igual eu comentei no início, né? A regularização fundiária, ela traz aquele território que se construiu há 20, 30, 40 anos, extremamente consolidado, para a cidade que a gente fala formal. Então, que vai ter o acesso... você regularizando a área, né? Se tornando uma matrícula, cada lote titulado, que a gente fala, né? Com o seu dono, certinho, a gente sabe quem está lá e isso vira formal para o município. Então, a gente consegue garantir o direito ao saneamento, ou qualquer melhoria que possa ter, né? Pavimentação, a drenagem, o acesso até a escola, né? Vira dados para que a gente possa saber, olha, ali precisa futuramente de uma escola, uma região que já está formal, Sim. né? Tem o acesso a todas essas garantias de serviço. Isso é extremamente importante. Além das outras questões individuais do próprio morador. Então, assim, quem registra não é dono. Então, você não consegue garantir uma sucessão daquele imóvel, por exemplo. Perfeito. Se você vier a falecer, alguém vier a falecer, de ter uma sucessão para os herdeiros, né? Ou então você não é a finalidade da política pública de regularização, mas a gente sabe o que acontece. Se você precisa vender o imóvel, você consegue vender de forma financiada. Ou fazer uma melhoria no imóvel, você consegue contratar formas de financiamento para fazer a melhoria. Certo. Né? Então, assim, o imóvel está dentro da estatística urbanística, né? A gente vem com um plano de urbanização, depois, o que é um plano de urbanização? É uma lei que vai dizer as regras ali para se você precisar reformar, se você precisar vender, se você precisar ter um comércio. Muitas pessoas têm comércio dentro das áreas de regularização porque se tornou válido, né? Atuar de 20, 30 anos atrás se tornou válido. Não tem mercadinho, tem a farmácia, enfim. E para você conseguir regularizar o seu comércio, você precisa da sua matrícula no seu nome. Então, isso também é uma garantia e uma melhoria para o imóvel. Você consegue regularizar também no CNPJ dela. Então, a regularização fundiária, ela traz todo esse leque de benefícios. Né? Às vezes a pessoa na informalidade, ela pensa, poxa, tem tal lugar lá que tem fulano que está vendendo um espacinho lá e é bem baratinho e tal. Ok, ela vai pagar barato, mas também, como aquele ditado dos nossos avós fala, né? Exatamente, a escola vai ficar tudo muito longe, Exato. comércio tudo muito longe, e toda situação que de repente de melhoria que ela precisar ali, ela vai conseguir um financiamento, um empréstimo. Não é uma área de risco, né? Exatamente. Dentro da regularização, a gente tem algumas áreas de risco. E aí, dentro da lei federal, se tiver dentro das nossas áreas de estudo, a gente precisa fazer estudo ambiental, estudo geotécnico, que é por casos de risco, para saber se vai poder ou não regularizar aquelas famílias ali, porque a regularização fundiária não vem só para garantir o papel. A gente não quer só dar o papel, a gente quer dar todas essas outras garantias e a segurança, claro, a salubridade da moradia, né? Viver num lugar seguro, viver num lugar que você pode ficar, que não vai te dar problema nunca, né? E essa questão do barato sai caro existe bastante, né? Por isso é importante até consultar a gente. Eu falo sempre que às vezes aparece alguns munícipes que nos procuram para saber se o imóvel é regular, se não é. Procurem, façam isso mesmo, procurem o poder público, procurem o cartório de imóveis para saber se é um imóvel regularizado, porque senão o terreninho que você compra barato vira uma dor de cabeça lá no fundo, você não consegue o direito, às vezes, do acesso às infraestruturas. Sabe uma coisa que eu aposto no nosso podcast, né? É porque a gente às vezes transforma vilão em herói aqui, né? A gente recebeu o pessoal, né, de agente de trânsito, e eles falam, não, porque eles estão lá para multar a gente, tem a indústria da multa, etc. Aí você chega aqui, eles com toda boa vontade explicando que vão lá, então muito mais para auxiliar o trânsito, ajudar do que qualquer outra coisa. Aí nesse caso aqui, essa questão inquisitória, vão fiscalizar, vão tomar noção. Não, daí a gente vai lá, descobre que vocês estão
prontos para ajudar, inclusive trazer, né, essa condição de uma vida saudável, salubre, como ela disse, regularizada, para você poder ter uma melhor condição de moradia mesmo, no contexto de bairro, de localização, e de não correr riscos nenhum, inclusive, né, de golpes, né, tem esse suporte para você poder estar lá, recorrer a essa ajuda, né. Então, uma das coisas que eu tenho muito carinho no nosso podcast é trazer essa imagem de que, até aqui, os nossos servidores, eles são amigos, no sentido de ajudar, né, para que você tenha todas as condições do serviço do município, né, Thaís? Exatamente. Até quando, né, o munícipe, às vezes, que está nos ouvindo do outro lado lá, sempre tem aquelas informações que acabam chegando para amedrontar. Ih, você viu que a equipe está aí no dia. Tá com a trema, não, chaval. Né, já vem, espalha aquele monte de informação. E assim, até isso é um padrão, né? Digamos que, poxa, é de fato irregular, não tem como mesmo habitar ali. A pessoa não vai ser, né? Não vai chegar no dia pra noite que você vai ter que sair daqui. Não. Tem todo um histórico antes, assim como você falou do pessoal do trânsito também, tem tudo, é uma notificação antes, é um aviso, um direcionamento, e tudo isso sempre voltado para o próprio munícipe, né? Sim. A segurança dele, voltado para a saúde, para a família, né? Não é uma coisa que, poxa, não, a prefeitura não quer que você more aqui. Sim. Existe uma questão que acaba beneficiando. Humanizada, né, para você lidar com eles, né? Então, Claro. de sensibilização, porque às vezes a pessoa tá ali por não saber, não por má fé, né? Exato. E às vezes ela foi enganada também, Aham. não por uma fé, né, de alguma outra pessoa. Que infelizmente é uma coisa que na maioria, né, em boas partes aqui das secretarias que a gente atende, uma coisa que a gente sempre tem que alertar, foi algo muito bom que você falou aí, de aparecer uma oportunidade legal, ok, bacana, mas vai até os órgãos oficiais para ver se aquilo ali é válido ou não. Exatamente. Nós tivemos o caso recentemente aí da equipe das zoonoses, né? Que eles explicaram para nós a respeito de como é a equipe que vai até a sua casa, como eles estão uniformizados. Caso haja alguma suspeita, tem um número para você ligar, porque infelizmente nos dias atuais tem pessoas aplicando golpes. Então, a melhor forma, você que está nos assistindo aí, apareceu uma oportunidade bacana, procura, né, a Secretaria da Habitação. Se não for lá, eles vão te direcionar para a Secretaria competente e daí você segue sem nenhum problema. Exato. A gente sempre está à disposição para nos procurar, para tirar dúvidas. É importante tirar essa dúvida antes de fazer qualquer negociação. Principalmente quando é um negócio caro, né? Exatamente. Não, e é sonho, É né? sonho. Moradia, Brasil, a gente fala de sonho, né? Todo mundo tem o sonho de ter a casa própria. Então, assim, O valor também, que são muitos, muitos anos de suor ali, né? exato. Às vezes eles veem uma pessoa vendo a oportunidade de comprar aquele sonho dela. Então, por isso que eu sempre coloco a secretaria à disposição para tirar essa dúvida, porque a gente vai falar, olha, sugiro que Vocês têm um e-mail, um telefone? a gente tem. Pode falar, sim. porque daí o Marcelo já... Marcelo é outro herói nosso aqui. Daí ele coloca do GCzinho ali. Um telefone da secretaria é o 3218-6118. A gente fica ali no centro, na rua Souza Pereira, número 440, o Palacete Scarpa, o famoso Palacete Tá Scarpa. vendo, pessoal? Ó, se tiver alguém, um familiar, alguém no grupo do bairro, da família, que tá com alguma dúvida, tem aqui, então, onde você fazer essa checagem. Para evitar de cair num golpe desse tamanho, né? Sim. Tem os cartórios de imóveis também, vou colocar também, porque eles são grandes parceiros Perfeito, também, legal. porque todo o trabalho técnico que a gente desenvolve, né, com a equipe, dentro da secretaria, na parte do âmbito municipal, finaliza no cartório de registro de imóveis. Então, eles também são grandes parceiros, porque a incumbência de registrar o parcelamento é deles e de gerar as matrículas, né? Então, a gente sempre tem um grande contato e um afinamento que eles também estão disponíveis, né? Existe o atendimento do cartório, que lá também pode ser questionado. Você pode chegar com um endereço e perguntar, Bacana saber "Olha, disso. existe matrícula?" Tem esse intercâmbio entre vocês para fazer essa rede de cruzamentos aí Isso. de informações, né? O cartório de imóveis também é portas abertas, né? Então, isso que pode ir lá. A gente tem o primeiro cartório de imóveis em Sorocaba e o segundo cartório de imóveis. Que a cidade é dividida ao meio, mas assim, é muito tranquilo. Se quiser ligar na secretaria e perguntar, que cartório que eu posso procurar para puxar uma matrícula? Pode ligar, a gente também está disponível. Aí, tá legal, legal. Sibeli, a respeito aí da regularização fundiária, bom,
Eu não sei o Bruno, mas eu estou sendo aqui praticamente um técnico. Não, Vamos lá, vamos começar. aprendeu o que é. Sem dúvida. A gente aprendeu o que é regularização fundiária. Se for umas 3 vezes, né, dá uma travada aqui. Regularização fundiária. Né? Mas aí, conectado à regularização fundiária, todos os benefícios que a gente ouviu falar aqui, a prefeitura criou um programa chamado Casa Digna. É isso? Fala um pouquinho para nós desse programa, como funciona, quem já foi beneficiado. O programa Casa Digna é um programa, o nome do nosso programa é de regularização fundiária, né? O nome que dá o programa de política pública de regularização fundiária. Ele já existe, como eu falei, desde 2010, dentro da prefeitura, antes mesmo de surgir a Lei Federal 13465. E desde 2010 a gente já fez 21.800 regularizações. Olha que legal. Então, Legal. bastante coisa. É uma trajetória bem longa já, né, de história, que nem eu comentei, usava-se até outros instrumentos, tá? Antes era concessão, hoje é doação e daí legitimação, passa por vários instrumentos jurídicos, então a Secretaria de Habitação acompanha bastante essas mudanças e o programa Casa Digna é o programa que a gente trata da regularização fundiária. Foram mais de 46 núcleos habitacionais regularizados também. Tudo dentro daquela lista que eu falei que existe, cerca de quase 50%. Já Faz essa manutenção, né? Depois que você regulariza, você, né, tem essa sequência para... Tem a sequência. Na verdade, a gente assiste, né, o bairro de uma forma meio contínua, porque a gente regulariza aquela parte dos lotinhos, certo? E as pessoas vão trazendo, algumas vão trazendo os documentos com o tempo, né? Pra gente poder fazer o registro do lotinho pra ela. Então é com o tempo que às vezes ela vai ter, às vezes vai ter um problema familiar, Tô imaginando a sensação terapêutica que dá para as ideias, os integrantes da equipe dela ali, a hora que abre o mapa de novo, tá aqui, ó, matriculado, aqui, ó, sim. vai dar um negocinho bom, né? É delicioso abrir a planilha e falar assim, escriturado, mas nada tão mais gostoso do que no evento que a gente faz de escritura. Olha, perfeito. Às vezes é aquela pessoa que a gente mantém um contato com as famílias, né? A gente assiste as famílias e acaba conhecendo como estudar as histórias. Então, assim, nada mais gostoso, Danilo já participou de vários eventos de entrega de escritura. Nada mais gostoso que pegar o documento e falar assim, ó, o documento é sua casa, você é dono, você é proprietário da sua casa, né? Então é uma garantia, uma segurança jurídica para a família, para a pessoa, né? É um direito, né? Garantia de um direito. É muito gratificante. Pelo menos quando eu peguei a escritura da minha casa, nossa, foi uma emoção imensa para mim. Então é muito gostoso proporcionar isso para as pessoas. Eu posso dizer que obviamente eu sinto um pouco dessa emoção, né? Embora não participe diretamente lá, mas quando a gente faz os eventos, a gente vê ali a alegria de quem está participando. E realmente, é aquilo que a gente está falando aqui. É sonho, né? Para nós brasileiros, a casa é sonho. Por isso, aí eu reforço, aproveito o momento para reforçar para você. Apareceu algo maravilhoso, parece ser tudo muito lindo. Sim. Não vai diretamente já fazendo o negócio. Procura antes, né? Isso. Porque é sonho, não deixa ninguém tocar naquilo que é seu, faz da maneira mais correta possível para você ter de fato essa alegria. Poxa, às vezes aqui é trabalho, né? Demorou tanto tempo, Exatamente. tá aqui na minha mão. Um investimento, né? Mas é seu, o documento, sei lá, é meu, isso aqui é meu. E assim, só um complemento, né? A gente tem o Casa Digna, né? Que é o programa de regularização fundiária, e atualmente na Secretaria a gente tem uma extensão disso como uma pós-regularização fundiária, que é o Casa Linda, que é um programa de reformas que tem do município, que executa pequenas reformas e melhorias nos imóveis já regularizados e registrados no nome da pessoa. Né? Então, aquela pessoa que já passou por todo o processo documental, isso, já passou pelo processo documental lá com a gente, já foi no evento receber a escritura, ele pode estar participando, né, tentando participar do programa de melhoria. Faz toda a diferença para quem tem uma condição social, né? Exatamente. A gente volta a bater na situação da salubridade do imóvel, né? Porque, igual eu falei, dar o documento não é o único objetivo, né? É importantíssimo, né? A matrícula e ter o conhecimento disso, mas não é só dele que te faz, né, o proprietário completo, né?
é o seu lar, né? Seu sonho. Então, tem que ser salubre, você tem que viver bem dentro da sua casa. Né? Muito bacana. Ó, estamos chegando aqui ao fim do nosso programa, ainda tem um bate-papo ainda para rolar aqui, mas estamos finalizando. Eu quero que você está nos acompanhando e ainda não se inscreveu no nosso canal, dá o joinha aí, compartilha geral no grupo da família e, claro, clica aí no sininho para você poder receber todas as informações, os nossos vídeos, nossos podcasts, né, Bruno? Isso, né? Perfeito. Se inscreve nas nossas redes sociais também lá, segue a gente, porque você vai ficar informado sobre tudo. Antes de passar aqui para o Bruno, Sibeli, eu gostaria de fazer uma pergunta ainda, como que o cidadão, de repente, comprou um lote ali, ele não fez os passos que a gente falou aqui, ele comprou um lote, como que ele faz para saber se ali vai ter uma regularização ou se já houve e ele não foi informado, como que ele pode ter esse acesso aí? Sim, o importante é frisar que a regularização trabalha as áreas consolidadas. Então, Certo. o que é a área consolidada? É a área que tem todo esse histórico que eu falei, já formou uma comunidade, né? Tem tempo de ocupação, porque dentro da nossa lei, ela tem algumas exigências, né? Não pode ser licente, tem que comprovar o tempo de posse. Então, assim, e que como que a pessoa pode saber se já tá dentro, né, do nosso programa ou não? E na secretaria, pode ir lá, atendimento presencial que a gente tem, pode perguntar, a gente tem as áreas, né, mapeadas e a gente presta toda a informação. Às vezes uma simples ligação pode, né, ser eliminada na dor de cabeça e tirar. Se for uma área que é regular, né, de um loteamento que foi, né, feito pelas vias ordinárias que a gente fala, né, a gente fala, direciona para a secretaria competente, ou vai no cartório de registro de imóveis, ou vai no cartório de notas, né, para formalizar, às vezes, a venda, né, Maravilha. a gente consegue adiantar. Maravilha. Isso aí, Bruno, contigo. Mais uma vez, uma satisfação imensa. Eu em meio a tanta tecnicidade, de questões de formalização, a gente pôde ter um pouco do contato desse lado humano de quando uma pessoa regulariza, né, o local que ela vai, o espaço ali, né, que ela vai morar, que ela vai viver e que depois até passar para os descendentes e tal. Então, assim, eu queria agradecer, né, porque é muito importante essa questão do serviço e até para tranquilizar, você não vai comprar uma bomba de mascar ali no mercado, né? É uma casa, uma residência, um terreno. Então, muito obrigado, né, por esses esclarecimentos, por ter vindo. E a gente deixa aqui um espaço agora, que são as considerações finais. Se você esqueceu alguma coisinha, faltou alguma coisinha para falar, pode ser agora. E se você tiver um convite para as pessoas, né, para se sentirem à vontade para tirar essas dúvidas, tem essa câmera especial para você, para falar com eles. Olha, tá bom? Obrigado mais uma vez. Bom, eu agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade de tratar de um assunto que é tão importante e às vezes pouco difundido, né? Porque poucas são as pessoas que sabem da importância de ter a certidão de nascimento do imóvel e isso devidamente registrado no seu nome. Eu deixo para o pessoal que está em casa assistindo, a Secretaria de Habitação está de portas abertas para atender, tirar dúvidas, esclarecer sobre essas questões de regularização, tirar dúvidas se o imóvel que você achou super interessante realmente está dentro de uma área regularizada ou de um loteamento regular, para que você possa adquirir o teu sonho de uma forma segura. Né? Deixo lá de novo o endereço da Secretaria, Rua Souza Pereira, 440 no centro, no Palacete Scarpa, ou o telefone que é o 3218-6118. Isso aí, Sim. Muito obrigado por aqui com a gente. Bruno, Muito legal. mais uma vez, mais um podcast levando informação para você. Obrigado demais pelo carinho da sua audiência e, claro, esse podcast não existiria se você não estivesse aí do outro lado. Por isso, não deixe de se inscrever no nosso canal, compartilhar e dar o like aí, porque isso aí espalha demais a nossa notícia. Isso aí, esse foi mais um episódio do nosso Sorocaba em Pauta podcast. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.